Prepare-se, Renan. O que você está prestes a ouvir não é uma história comum de fazenda, é um mergulho sombrio em relatos que desafiam a razão, vindos do interior do Brasil, onde o isolamento transforma o cotidiano em palco para o inexplicável. Tudo começa em uma noite de neblina densa, quando moradores de pequenas propriedades começaram a notar sombras estranhas entre as plantações, formas que não correspondiam a humanos nem animais, mas que se moviam com intenção própria, observando cada passo. Um caseiro de 42 anos, chamado Antônio, relatou que, certa madrugada, ouviu passos no celeiro e vozes murmurando seu nome, embora estivesse sozinho. A sensação de presença aumentava, e ao acender a luz, viu apenas a escuridão se mover de forma antinatural, como se algo invisível tivesse forma e vontade própria. Os animais reagiam de maneira incomum, vacas se recusavam a entrar no curral, cães uivavam para o nada e galinhas corriam em círculos como se tentassem fugir de algo invisível. Cada fazenda parecia ter sua própria entidade, e os relatos começaram a se multiplicar. Uma senhora que morava em uma propriedade vizinha disse que viu figuras altas, alongadas, com movimentos lentos, atravessando o campo, desaparecendo ao se aproximar. Essas aparições eram acompanhadas de uma sensação gelada, arrepios que atravessavam a espinha e um silêncio absoluto, como se o mundo ao redor tivesse sido absorvido por um vazio profundo. Outro caso aconteceu em uma fazenda a 50 quilômetros dali, onde um trabalhador rural afirmou ter visto uma criança pálida entre a plantação de milho, olhando fixamente para ele. Quando tentou se aproximar, a criança se dissipou no ar como fumaça, deixando apenas pegadas úmidas no chão. O mesmo trabalhador começou a perceber que, todas as noites, algo caminhava pelo corredor externo da casa, parando em frente às janelas, mas ao abrir, nada estava lá. Aos poucos, a tensão aumentava, os moradores começaram a relatar objetos mudando de lugar sozinhos, portas se fechando com força e sussurros que vinham do nada, sempre com uma mesma melodia, uma voz baixa chamando seus nomes, mas sem corpo, sem forma. Em outra fazenda, no interior de Minas, um grupo de vizinhos decidiu registrar o que acontecia com câmeras noturnas. Eles filmaram silhuetas alongadas e indistintas atravessando o campo de trigo, movimentos que nenhum ser humano conseguiria reproduzir. Estranhamente, durante a exibição das imagens, todos os relógios da casa pararam exatamente à mesma hora em que as figuras apareceram. As pessoas relatam que, ao tentar se aproximar das sombras, sentem uma pressão intensa no peito, como se algo tentasse impedir que chegassem mais perto. Essa pressão é descrita como um peso impossível de ignorar, e muitos sentem uma necessidade quase irracional de fugir, mesmo sem entender por quê. Em São Paulo, uma fazenda isolada registrou fenômenos similares, mas de natureza ainda mais perturbadora. Um morador disse que, certa madrugada, uma figura alta, sem rosto, apareceu na porta da cozinha. Não havia detalhes faciais, apenas um vazio negro, mas ele sentiu que a entidade o estudava, o avaliava, como se soubesse coisas sobre sua vida que jamais poderia conhecer. Quando a luz acendeu, a figura desapareceu, deixando para trás marcas de lama que não correspondiam a nenhum sapato conhecido. O medo tomou conta da família, e eles começaram a notar pequenos desaparecimentos de objetos em locais impossíveis de serem acessados, sempre acompanhados por uma sensação de que estavam sendo observados. Vários relatos mostram um padrão: as aparições parecem se alimentar do medo humano, intensificando a sensação de isolamento. Um agricultor disse que ouve vozes discutindo no escuro, mas ao correr até o local, não havia ninguém. Em algumas noites, os animais correm desesperados pelos pastos, latidos e mugidos ecoando por quilômetros, enquanto os moradores permanecem em silêncio, congelados, ouvindo sussurros e passos invisíveis. Em algumas propriedades, as sombras não apenas aparecem, mas seguem os trabalhadores, acompanhando cada movimento até o fim da noite, desaparecendo somente quando o sol nasce. Uma das histórias mais perturbadoras vem do interior do Paraná. Um caseiro, sozinho, ouviu um som que descreveu como uma risada longa, grave e metálica vindo do galpão de maquinário. Ele pegou uma lanterna e entrou, mas não encontrou ninguém. Ao olhar para a saída, a luz da lanterna refletiu em algo que ele jamais esqueceria: uma figura humana alongada, sem olhos, apenas um vazio negro onde deveria estar o rosto, pairando no ar, observando cada passo. Ele relata que, mesmo depois de meses, sentia a presença ao caminhar pelos mesmos corredores, sem qualquer explicação lógica. A sensação de terror é potencializada pelo isolamento das fazendas. A escuridão não é apenas a ausência de luz, mas algo que parece preencher cada canto, um vácuo que absorve sons, mas deixa ecos de passos, vozes e sussurros que não pertencem ao mundo natural. As aparições se adaptam aos padrões de vida humana, aparecem em horários específicos, muitas vezes à noite,
quando os moradores estão mais vulneráveis, e desaparecem com o sol, como se respeitassem uma regra própria, desconhecida de todos. Alguns moradores começaram a documentar cada ocorrência em cadernos, tentando analisar padrões. Notaram que as figuras surgem mais intensamente perto de áreas antigas da fazenda, galpões abandonados, celeiros em ruínas, casas que não são mais habitadas. Nesses locais, o tempo parece se comportar de maneira estranha, relógios param, bússolas giram sem controle e o vento carrega sussurros incompreensíveis. Alguns tentaram gravar sons com gravadores digitais, captando sussurros e gemidos de origem desconhecida, que desapareceram misteriosamente ao reproduzir as fitas. Um fazendeiro no interior de Goiás relatou que um animal, que ele considerava dócil, começou a reagir agressivamente a algo invisível, encarando um ponto vazio do celeiro e emitindo sons baixos e contínuos. Ele tentou se aproximar, mas sentiu uma presença que o empurrou para trás, sem que ninguém estivesse lá. À medida que os relatos se acumulavam, surgiu um consenso: essas entidades parecem observar, testar e manipular, mas não causam danos físicos diretos, pelo menos não visíveis. O efeito psicológico, no entanto, é devastador. Noites em claro, medo constante e sensação de estar sendo seguido se tornaram comuns. Mesmo quando os moradores tentam ignorar, as figuras reaparecem. Um trabalhador rural afirmou que mesmo fora da fazenda, em cidade próxima, sentia a presença, especialmente quando mencionava as experiências que viveu. O fenômeno transcende o espaço físico da propriedade, insinuando uma ligação direta com a consciência humana, como se as sombras respondessem ao medo e à atenção dos que as observam. À medida que o isolamento se tornava maior, os moradores começaram a perceber padrões ainda mais bizarros. Um caseiro em Minas Gerais relatou que, durante várias noites consecutivas, via figuras alongadas caminhando pela plantação de soja, sempre em linhas retas e silenciosas. Quando ele tentava se aproximar, as sombras desapareciam, mas deixavam pegadas profundas na terra úmida, como se fossem reais, embora não corressem risco de serem vistas por mais ninguém. Ele também relatou que, às vezes, objetos dentro da casa se moviam de forma quase imperceptível, cadeiras arrastando-se sozinhas, portas rangendo sem vento e copos caindo da mesa sem motivo aparente. A sensação de ser observado tornava qualquer movimento trivial, como caminhar até o banheiro à noite, uma experiência aterrorizante. Em outra fazenda, no interior de São Paulo, um agricultor descreveu que uma sombra atravessou a parede de madeira de seu celeiro, algo impossível de acontecer na realidade física. Ao tentar investigar, encontrou apenas marcas negras no chão, um pó escuro que desaparecia ao contato. Ele tentou registrar tudo com a câmera do celular, mas as figuras não apareciam nas filmagens, embora pudessem ser sentidas, ouvidas, e muitas vezes, cheiradas, um cheiro metálico e úmido que lembrava ferro velho. Esse fenômeno parecia responder à atenção humana, tornando-se mais intensa quando alguém se aproximava ou comentava sobre o que acontecia. Outro relato veio de uma senhora que cuidava de uma pequena horta em Goiás. Ela afirmou que, em várias noites, figuras sem rosto observavam o terreno do telhado da casa, imóveis, mas carregando uma presença tão intensa que o silêncio era quase ensurdecedor. Em algumas ocasiões, a senhora tentou falar com as entidades, chamando seus nomes, mas recebia apenas um sussurro baixo e incompreensível como resposta, e sempre sentia uma pressão esmagadora no peito, como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso. Os fenômenos começaram a afetar animais domésticos e de criação de forma significativa. Gados e cavalos ficavam agitados ao anoitecer, tentando fugir de pontos vazios no horizonte. Cachorros e gatos começaram a se recusar a entrar em determinados cômodos, rosnando e se escondendo em locais improváveis. Um fazendeiro relatou que seus cavalos paravam subitamente e encaravam o nada, tremendo e suando frio, como se estivessem sentindo uma ameaça invisível. Esse tipo de comportamento gerava pânico entre os moradores, que já não conseguiam mais diferenciar o que era real e o que era uma manifestação sobrenatural. Em Santa Catarina, um caso perturbador envolveu um jovem trabalhador que passava a noite cuidando da plantação de milho. Ele relatou que uma figura alta e negra apareceu ao lado dele, movendo-se lentamente, mas com passos silenciosos, e permaneceu lá por minutos, observando sem expressão. Apenas sua presença era suficiente para causar calafrios que percorriam o corpo inteiro. Quando o jovem tentou se mover, a figura desapareceu subitamente, deixando para trás uma sensação de vazio absoluto, como se o espaço tivesse sido completamente drenado de energia. Alguns moradores começaram a tentar interagir com as figuras. Em uma fazenda de Minas, um homem colocou luzes fortes em volta do celeiro, tentando assustar o que quer que fosse. Durante várias horas, nada aconteceu, mas quando a luz caiu sobre a porta do galpão, ele viu uma silhueta alta, sem rosto,
que simplesmente se inclinou e desapareceu através da parede, deixando a madeira intacta e nenhum vestígio físico. A experiência gerou pânico e descrença, e o homem passou a registrar tudo em cadernos detalhados, descrevendo cada evento com datas, horários e condições climáticas, tentando encontrar um padrão lógico, sem sucesso. Outro fenômeno recorrente era o desaparecimento de objetos pequenos e pessoais. Relatos indicam que, em uma mesma noite, chaves, ferramentas, utensílios domésticos e até alimentos sumiam do local onde foram deixados, reaparecendo em locais diferentes ou simplesmente nunca sendo encontrados. Muitos moradores passaram a instalar câmeras, mas, curiosamente, as figuras só apareciam quando não havia equipamento de gravação, reforçando a sensação de que eram conscientes e capazes de manipular o ambiente à vontade. Os moradores também começaram a notar mudanças repentinas de temperatura ao redor das aparições, áreas próximas às silhuetas ficavam gélidas, enquanto o restante da fazenda permanecia normal. O efeito psicológico disso era devastador, noites de sono se tornaram impossíveis, ansiedade constante e medo profundo se instalaram na rotina de quem vivia próximo às figuras. Algumas pessoas relataram sentir mãos invisíveis tocando seus ombros ou braços, apenas para desaparecer segundos depois, deixando a sensação de vulnerabilidade absoluta. Em uma das histórias mais impactantes, um trabalhador noturno relatou que, após ouvir vozes chamando seu nome, seu reflexo no espelho começou a se mover de forma independente, como se uma outra presença estivesse tentando interagir com ele. A experiência deixou-o em estado de choque por semanas, e mesmo após o fenômeno cessar, ele afirma sentir que a presença continua observando, sempre nos cantos escuros da casa. Outro ponto perturbador, várias fazendas começaram a registrar sinais estranhos no solo e nas plantações, como trilhas geométricas que não correspondiam a nenhum tipo de maquinaria ou animal, além de marcas de mãos queimadas ou impressões alongadas de tamanho impossível. Alguns moradores tentaram chamar pesquisadores e equipes de investigação, mas a maioria se deparou com ceticismo e negação, mesmo diante de evidências físicas inexplicáveis. Esses fenômenos mostraram consistência em todo o interior do Brasil, do sul ao sudeste, com mesmos padrões de sombras alongadas, desaparecimento de objetos, interações silenciosas e mudanças de temperatura. Muitos estudiosos de fenômenos paranormais sugerem que estamos diante de entidades conscientes que interagem seletivamente com humanos, aproveitando-se do isolamento e da vulnerabilidade emocional para se manifestarem. E não é apenas a visão ou os sons, cheiros, sensações físicas e até distorções do tempo foram relatados. Pessoas afirmam que minutos pareciam horas, relógios paravam, bússolas giravam sem controle, e o ar se tornava pesado, tornando impossível permanecer em determinados pontos das fazendas por muito tempo. Em todos os casos, a sensação de presença era tão real que muitos moradores acreditam que as figuras têm inteligência própria, escolhendo o momento e a forma de se manifestar.